Vamos começar mais uma aula. Vamos para operações, operações com números racionais. Vale relembrar que as operações de adição e subtração, multiplicação e divisão com números racionais, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Adição e subtração. Primeiro, a gente vai ver a adição na forma fracionária e depois a gente vai ver a adição na forma decimal. Ou então a gente pode misturar. Por exemplo, quando você está somando duas frações, você tem que prestar atenção a uma regra clara. Você tem que olhar para os denominadores. Então, se os denominadores estiver igual, você vai conservar o denominador e somar os numeradores. Porém, se os denominadores estiver diferente, aí você tem que calcular o MMC. Duas operações que você vai ter que calcular em MMC denominadores: adição de frações, subtração de frações. Essas duas operações é necessário o MMC quando os denominadores forem diferentes. Então, se os denominadores forem iguais, você vai conservar o denominador e operar. Se for uma soma, você vai somar o numerador. Se for uma subtração, você vai diminuir os numerador. Nesse caso, podemos observar que nós temos uma soma de fração. Os numeradores são iguais ou diferentes? Os numeradores, eles são diferentes. Então, se os denominadores são diferentes, eu vou calcular o quê? O MMC. Então, você vai calcular o MMC de quem? Dos denominadores. Quem são? 3 e 8. Vou calcular aqui pelo método da decomposição simultânea. Para encontrar o MMC, é necessário que você conheça os números primos. Quem são os números primos? Tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Então esses aí são os mais comuns na hora de decompor em fatores primos. Então por isso que é imprescindível que você saiba só eles. É claro que às vezes vai precisar de mais. Então é necessário que você conheça pelo menos 10 números primos ou mais. Porque depois do 11 tem o 13, depois tem o 17 e assim vai. 19. Então, primeiro, para fazer pela método da decomposição, você pergunta: esse 2 aqui é divisível? Existe algum número aqui no meio desses dois que seja divisível por 2? Se tiver, você vai escrever o 2 aqui. Tem algum número que é divisível por 2? Tem. Então, se tiver, eu coloco o 2 aqui. Você vai colocar. O segundo passo agora é dividir. 3 dividido por 2. Não é uma divisão exata. Se você dividir 3 por 2, vai sobrar. Sobrar resto, olha. Então, quando sobra, a divisão ela não é exata. Então, se quando eu dividir 3 por 2, a divisão não for exata, você vai simplesmente repetir o número. Então, vou repetir o 3. 8 dividido por 2 já é uma divisão exata. Então, você vai colocar o resultado dessa divisão. 8 dividido por 2 é 4. Aquela pergunta anteriormente, no início, você vai fazer de novo. Existe algum número aqui que é divisível por 2? Aí você vai olhar. Tem. Tem. Quem é o 4? Então você vai colocar o 2 de novo. 3 é dividido por 2? 3 é dividido por 2? Não. Então vou repetir de novo. 4 é dividido por 2. Então vou dividir e colocar o resultado dessa divisão. 4 dividido por 2 dá 2. Existe alguém dividido por 2? Existe, que é o 2. 3 por 2 não é exata, repete. 2 por 2 é 1.
Pergunta novamente, existe alguém que é dividir por 2? Não. Existe alguém que é dividir por 3? Existe. Então você vai colocar 3 por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não é exato, vou repetir. Quando todo mundo termina em 1, você para e começa a multiplicar os números que você obteve depois dessa linha. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, MMC de 3 e 8 é 24. Então, com esse resultado do MMC, você vai colocar o 24 embaixo. O 24 embaixo. Lembrando que MMC você só resolve quando for soma de frações com denominadores diferentes ou subtração de frações com denominadores diferentes. Agora, o que é que você pode observar o seguinte. Agora eu vou dividir pelo número de baixo. O resultado dessa divisão eu vou usar para multiplicar o número de cima. Então, 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 5 dá 4. Aí você repete aqui a adição. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Como os denominadores agora são iguais, você conserva o denominador. Os numeradores você vai somar. 40 mais 3 dá. Se você perceber que dá para simplificar as frações, você simplifica, se der. Caso não der, você deixa nessa forma aqui, que já é a forma irredutível. Uma outra coisa que você pode observar quando você está somando decimais é que não existe uma regra. Por exemplo, se eu tenho um decimal aqui e uma fração aqui, tem como eu resolver essa conta? De que maneira? Ou você transforma essa fração em decimal, para todo mundo ficar na forma decimal, ou você transforma esse decimal em fração, para todo mundo ficar fração. Você escolhe. Se eu transformar essa fração aqui em decimal, aliás, se eu transformar essa fração em decimal, eu tenho que fazer o quê? Para transformar uma fração em decimal, eu tenho que dividir. Então, se eu pegar 5 sobre 3, é a mesma coisa que 5 sobre 3. Essa divisão aqui. Se eu pegar 5 sobre 3, é a mesma coisa que você pegar 5 e dividir por 3. 5 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 5 menos 3 dá 2. E agora? Não tem mais nada para baixar. Então você subtende que é quem? Você subtende que aqui exista uma vírgula depois do 5 com a arruma de zerinhos. O primeiro zero que você baixa é um zero decimal, porque está depois da vírgula. Quando você baixar esse zero decimal, você coloca a vírgula. Aí você vai dividir. 20 dividido por 3 é quem? 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3 dá o quê? 18. 20 menos 18 dá 2. Você vai abaixar agora o segundo zero decimal. 20 dividido por 3 dá 6. Você vai abaixar agora quem? Terceiro zero decimal, que vai dar 6. Você vai baixar quem agora? O quarto zero decimal, que vai dar 6. Olha, você pode observar que deu uma dízima periódica, então vai ficar assim. Eu transformei essa fração em decimal, tive que fazer o que é a divisão. Peguei 5 e dividi por 3. Agora eu vou substituir essa fração na forma decimal que ele é. Qual é a forma decimal de 5 sobre 3? É 1,6666. Então vai ficar 0,36 mais 1,66. Agora, o que você pode observar? Você tem uma soma de dois números decimais. Se eu tenho uma soma de dois números decimais, você vai fazer o quê? Você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar 0,36 mais essa vírgula aqui. Embaixo dessa vírgula tem que estar a vírgula do outro número decimal. Então você vai colocar a vírgula aqui. Essa vírgula aqui
você vai colocar embaixo da outra vírgula. Então, antes da vírgula aparece quem? 1. Você vai colocar 1 aqui. Depois da vírgula vai aparecer quem? Vai ser o 6. Coloca o 6, o 6, o 6, o 6, o 6, infinitamente. Ok? Só que, quando você coloca a vírgula abaixo de vírgula, você pode observar que ficou umas partes que não tem nada, vazias. Então, você vai acrescentar o quê? Vai acrescentar o 0. Vou colocar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Esse 0 aqui, ele vai ser infinito. Por quê? Porque o 6 também é infinito. Agora vamos somar. Vai ficar 6, 6, 6. 6 mais 6 dá 12, vai 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 6 dá 10, vai 1. E aqui dá um 2. As duas vírgulas é a vírgula do resultado, onde fica a vírgula do resultado. Então, o resultado decimal dessa operação aqui vai ser quem? Vai ser 2,026666, infinito e 6. Então você colocou isso aqui na forma o quê? Na forma decimal. Mas eu posso pegar essa mesma conta e colocar em forma de fração? Pode. Só que para isso eu vou resolver essa conta de outro modo. Eu resolvi essa conta de modo que o resultado fosse um número decimal. Agora, eu quero resolver essa conta de modo que o resultado seja a fração. Por quê? Porque esse número decimal aqui, que é uma dízima periódica, eu posso colocar em forma de fração. Então, como é que eu posso fazer? Primeiro passo. Vou pegar novamente essa conta aqui e vou resolver ela. Olha. Vou resolver ela da seguinte maneira. Vou pegar 0,36 mais 5 sobre 3. Eu quero agora a forma fracionária dessa conta aqui. Não quero na forma decimal. Para transformar um número decimal em fração, o denominador sempre será um 1 seguido de zeros. E essa quantidade de zero depois do 1 é a quantidade de casas decimais. Então, se eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, então o denominador será 1 com 2 zeros, que é 100. E o numerador será o próprio número, quando eu excluir a vírgula. Se eu excluir a vírgula, que número fica? 0,36. No número, o zero à esquerda não vale. Então, praticamente é 36. Então, você vai colocar 36 aqui, que é um número sem a vírgula. O denominador será quem? Será 100. Por quê? Porque depois da vírgula tem duas casas. Se tem duas casas, é por 100. Se tem 1, é por 10. Se tem 3, é por 1000. E assim vai. Então aqui, mais 5 sobre 3. Tem como resolver essa conta usando essa fração 36 sobre 100? Tem. Na realidade, a gente tem que usar ele. Por quê? Porque é a forma fracionária de 0,36. Porém, você pode utilizar uma fração igual a essa com os números menores ainda. Não vai modificar o resultado em nada. De que forma? Através da simplificação. Então, quando eu simplifico, você pode observar que o 36 sobre 100, ele dá para simplificar. Ele dá para simplificar por quem? Qual é o número que dá para dividir os dois? Qual é o número que ele é divisor desses dois aqui? Um 2 ele é? É. Então vamos dividir os dois por 2. Lembrando que para simplificar, você tem que dividir pelo mesmo número os dois, tanto o numerador como o denominador. Então vou dividir os dois por 2. Por quê? Porque 2, se eu dividir os dois por 2, ambas as divisões dão exatas. Olha. Essa divisão vai dar exata e essa também. Então tem que ser por 2. Então vamos lá. 36 dividido por 2, a metade de 36 é quem? 18. 100 dividido por 2 é quem? 50. Os dois ainda, essa fração ainda dá para simplificar? Dá. Dá para dividir os dois por quem? Dá para dividir os dois por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 50 dividido por 2 dá 25. Será que essa fração ainda dá para simplificar por 2?
O 9 dividido por 2 não é uma divisão exata. Então não é. Então não tá, como é que se diz? Não dá certo por 2. Por 3, será que dá certo? Não. Por quê? Porque 9 ele é divisível por 3. Essa divisão 9 dividido por 3 ela é exata. Porém, 25 dividido por 3 não é exata. Então não dá certo. Por 4, não. Por 5, não. Por 6, não. Por 7. Se você chegar a um número maior do que esses dois aqui, você já pode parar. Não é. Então por 3 não é. Por 4 não é. Por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8. Por 9 aqui é uma divisão exata que não é. Por 10 já ultrapassou um dos dois. Ultrapassando um dos dois você já pode parar. Então essa divisão aqui, essa fração aqui, ela não dá mais para simplificar. Ela é uma fração irredutível. Lembrando que essa fração aqui é a mesma coisa que 36 sobre quem? Sobre 100. Se é a mesma coisa, eu posso substituir. No lugar do 36 sobre 100, eu posso colocar quem? Posso colocar 9 sobre 25. Aqui você vai repetir mais 5 sobre 3. Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o seguinte: iremos calcular um MMC. Por quê? Porque é uma soma de frações com denominadores o quê? Denominadores diferentes. Então vamos calcular aqui o MMC. Tem alguém dividir por 2? Primeiro, quem são os números primos? Primos é o 2, o 3, 5, 7, 11, 13, assim vai. Tem alguém dividir por 2? Não. Por 2 não tem, então descarta o 2. Tem alguém dividir por 3? Tem. Então você coloca o 3. 25 dividido por 3 não é uma divisão exata, portanto eu irei repetir o 25. 3 dividido por 3 é uma divisão exata, então eu vou colocar o resultado dessa divisão. Você pergunta, tem alguém dividir por 3? Mas por que eu não pergunto mais por 2? Porque o 2 já cancelei, né? Tem alguém dividir por 3? Não. Então cancela. Tem alguém dividir por 5? Tem. Então não vou cancelar, porque tem. 25 por 5 dá 5. 1 por 5 repete. Tem alguém dividir por 5 ainda? Tem. Quando todo mundo termina em 1, para. Você vai multiplicar. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 5 dá 75. Então você vai colocar 75 aqui. 75 aqui. 75 dividido por 25 dá quem? Se eu tenho 75 e divido por 25, quantos 25 eu vou formar os 75? Se eu tenho 2 25, se eu somar os dois vai dar 50. Vamos pegar mais outro 25 para ver se chega no 75. 25 mais 25 dá 50. 50 mais 25 dá 75. Então é necessário quantos 25? 3. Então 75 dividido por 25 dá 3. 75 dividido por 25 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. 75 dividido por 3 dá 25. Né? 75 dividido por 3 é o contrário. 75 dividido por 3 dá quem? Dá 25. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 com 2 dá 12. Dá 120. Como os denominadores estão iguais, você conserva o denominador e vai somar os numeradores. Então você vai pegar 125 com mais 27. 7 mais 5 dá 12, vai 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5. 1 mais 0 é 1. Dá 152 sobre 75. Essa fração aqui não dá para simplificar. Por quê? Por 2 não dá, porque isso aqui é ímpar. Termina em ímpar, então não é dividir por 2. Por 3, isso aqui dá. Mas isso aqui não dá. Então, se você for tentando aí, você pode observar que essa fração aqui ela já é irredutível.
Então, isso aqui já é o resultado, ele já é o resultado na forma fracionária. Que a forma fracionária, como é a mesma operação, olha. Só que isso aqui eu fiz na forma decimal. Isso aqui eu fiz na forma fracionária. Então significa dizer que esse valor aqui é a mesma coisa que essa fração aqui. Se a gente pegar 152 e dividir por 75, vai chegar nesse resultado aqui. Por quê? Porque essa fração na forma decimal é justamente isso aqui. Agora vamos para a subtração. Subtrair é a mesma coisa. Você vai subtrair agora. Na subtração, se os denominadores estão iguais, conserva o denominador e subtrai os numerador. Se os numeradores for diferentes, você vai fazer o quê? Calcular o MMC. Então, calcular o MMC de 3, 2. Tem que sempre saber os números primos. Quem são os números primos? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Tem alguém dividir por 2? Tem. Então você vai colocar o 2. 3 por 2 não é uma divisão exata. Se você dividir 3 por 2, então repete. 2 dividido por 2 dá 1. Tem alguém dividir por 2? Não, cancela. Quem é o próximo? 3. Tem alguém dividir por 3? Tem. Então você coloca. 3 por 3 dá 1. 1 por 3 não é, repete. Quando todo mundo deu 1, para. Vamos multiplicar. 2 vezes 3 dá quem? Dá 6. Então esse 6 aqui você vai colocar embaixo desse. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Menos 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Aqui os denominadores são iguais. Tá certo? Aí você vai fazer 10 menos 12. Você pode observar que aqui existe uma regra. Eu sei que o resultado dessa conta, nos naturais, ele não existe. Por quê? Porque eu estou tirando um valor maior no valor menor. Então, nos naturais não existe. Então, para resolver no campo dos inteiros, você tem que saber a regra justamente dos valores, dos sinais. O sinal do 12, ele é negativo. O sinal do 10 é positivo. Então, qual é o sinal do 12? Negativo. Qual é o sinal do 10? Não tem sinal. Se não tem sinal, é positivo. Qual é a regra? Sinais iguais, sempre vou somar. Sinais diferentes, sempre vou subtrair. E o sinal do resultado para esses dois casos aqui? Sinal do resultado é o sinal do maior. É o sinal do maior. Então veja só. Esse 12, ele é negativo. E esse 10, ele é positivo. Os sinais deles são iguais? Não. Então não vou somar. Os sinais deles são o quê? Diferentes. Um é positivo e um negativo. Eles são totalmente diferentes. Então eu vou diminuir. Como é que eu vou diminuir? Sempre você pega o maior valor menos o menor. Então para diminuir, você sempre pega o maior módulo menos o menor. 12 menos 10, né? 2. Então você coloca 2. Aí qual é o sinal do resultado?
o sinal do resultado é sempre o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? É 10 ou 12? 12. Qual é o sinal do 12? Negativo. Então o resultado vai ser negativo. Essa fração dá para simplificar? Dá. Você tem que ter cuidado quando você for simplificar, o sinal você sempre tem que colocar. Vou simplificar essas duas aqui por 2. Sempre colocando primeiro o sinal para não errar. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 1 sobre 3. Agora vamos para a multiplicação. A multiplicação, para você fazer uma multiplicação de números racionais, é necessário. Esqueci de explicar justamente a subtração de números decimais. Ela é a mesma coisa, vírgula abaixo de vírgula. Então, esqueci de explicar a subtração de decimais, vou dar só um exemplo para não ficar em branco antes da multiplicação. Então, vamos supor que você tem aqui 5,32 menos 13,74. Pronto. Então, eu vou fazer essa subtração aqui. Como é que eu vou fazer ela? Primeiro, eu tenho 5 inteiros e 13 inteiros aqui. Como é que eu vou fazer essa subtração? Você vai pegar sempre o maior valor menos o menor. Como eu sei que isso aqui é uma subtração? Ela é uma subtração por quê? Porque os sinais são o quê? Sinais são de fé. Eu falei para vocês que sinais diferentes a gente faz o quê? Sinais diferentes a gente subtrai. Então você vai subtrair. Então você vai pegar o maior módulo menos o menor módulo. Que é o menor módulo? Então por que esse 3 é o maior módulo? Quem vai definir quem é maior ou menor é a parte inteira. Quem é a parte inteira que está antes da vírgula. Quem está antes da vírgula, né? 13. Quem está antes da vírgula aqui, né? 5. Quem é maior? É 13 ou 5? É 13. Então esse número total aqui vai ser o maior. Então você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Então essa vírgula aqui você coloca embaixo dessa. Naturalmente, quando eu colocar essa vírgula aqui desse número, o 5 vem para baixo do 3. O 3 vem para baixo do 7. O 2 vem para baixo do 4. Agora você vai diminuir. Aqui não tem nada, né? Coloca 0. 3 menos 0 é quem? É 3. 4 menos 2, 2. 7 menos 3, 4. As duas vírgulazinhas. 3 menos 5. Não tem como tirar 5 de 3. Então eu vou pedir emprestado a esse número aqui. Você pede emprestado a 1, fica 0. E esse 1 que você pedir emprestado fica colado ao 3. 13 menos 5 dá 8. E 0 menos 0 é 0. E 0 à esquerda não vale de nada. Então não precisa colocar. Então, o sinal do resultado. Nunca esquecer do sinal do resultado. O sinal do resultado é sempre o sinal de quem? Do maior. Então qual é o sinal do maior? O sinal do maior é quem? O sinal do maior é negar. Então vou colocar negativo aqui. Agora vamos para a multiplicação. Para multiplicar, você tem que levar em consideração sinais. Mais por mais é mais. Mais por menos é menos. Menos por menos é mais. Menos por mais é menos. Agora, se eu multiplico essa fração aqui, 5 terços vezes 10 quartos.
Existe uma técnica chamada de técnica de simplificação, que você pode simplificar qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Não vale simplificar número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo, não vale. Então o que é que vai valer? Vai valer você simplificar um número que está em cima com qualquer número que está embaixo, ou qualquer número que está embaixo com qualquer número que está em cima. Por exemplo, eu posso simplificar esse 10 com 4? Posso. Por quê? Porque o 10 está em cima e o 4 está embaixo. Então você tem que pensar num número que eu pego, um número só, o mesmo número, que eu pego esse 10 e divido por esse número, esse 4 divido por esse número, e ambas as divisões dê exata. Será que esse número poderia ser 3? Não. Por quê? Porque 10 dividido por 3 não é exata, e 4 por 3 também não é. Então tem que ser um número cuja as duas divisões sejam divisões exatas. Por exemplo, o 2 seria? Seria, por quê? Porque 10 dividido por 2 é uma divisão exata, e 4 dividido por 2 também é uma divisão exata. Então eu vou simplificar por 2. Se eu vou simplificar, por que eu vou simplificar por 2? Porque 10 dividido por 2 é exato e 4 dividido por 2 também é. Aqui eu já vou colocar os resultados dessas divisões. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Tem mais alguma coisa para simplificar? Existe algum número em cima com qualquer número embaixo que dê para simplificar? Não. Separa. Na multiplicação você vai multiplicar numerador por numerador. 5 vezes 5. Numerador por numerador. Denominador por denominador. 3 vezes 2 dá. Então o resultado é 25 sobre 6. Vou dar aqui outro exemplo. 5 terços, 10 sobre 8, 16 sobre 4, 9 sobre 25. Primeiro, você está vendo aqui essa fração aqui. Você pode concluir o seguinte. Você pode concluir que você tem que procurar um número em cima com qualquer número embaixo, ou qualquer número embaixo com qualquer número em cima. Então você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu posso simplificar 5 com 8? Não. Por quê? Porque não existe nenhum número que eu pego o 5 e o 8 e divida por esse número que dê divisão exata. O 5 e o 8, se eu pegar o 5 e o 8, se eu dividir os dois por 2, será que as duas coisas vai ser divisão exata? Não. Se eu pegar o 10 e o 4, será que vai existir? Como eu estava falando, para simplificar, é necessário você encontrar um número que você dividindo o numerador e o denominador por esse número, as duas divisões sejam exatas, Por exemplo, nós temos aqui o 10 e o 4. Por que eu posso simplificar o 10 e o 4? Lembrando que para simplificar tem que ser um número que está no numerador e qualquer número que esteja no denominador de qualquer uma dessas frações. Então você pode simplificar o 10 por 3, se tiver algum número que você pega eles dois e divide por esse mesmo número, ou 10 por 25, você quem escolhe. Eu vou olhar o 10 e o 4. O 10 e o 4, será que existe um número que eu pegue o 10 e o 4 e divida por pelo mesmo número, tem que ser o mesmo número, você tem que pegar os dois números e dividir pelo mesmo número, e as duas divisões tem que ser exatas. Tem, quem é o 2? Se eu dividir o 10 por 2 vai dar exato, e o 4 por 2 também. Então eu vou riscar. Eu vou riscar e colocar os resultados de qual divisão? Da divisão que eu escolhi o número, 2. Então 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Eu posso simplificar quem mais? Eu posso simplificar o 8 com 16. Aí você me diz, se eu pegar o 16 e o 8, existe algum número que eu pego 16 e divido por ele, e 8 divido também por ele, e as duas divisões sejam exatas? Tenho o 2. Existe um maior? Existe, tem o 8.
Se eu pegar 16 dividido por 8, é divisão exata. Se eu pegar 8 dividido por 8, também é divisão exata. Lembrando, tem que ser o mesmo número, não pode ser números diferentes. Então, se eu riscar, tenho que dividir pelo mesmo número. E você tem que colocar o resultado dessas divisões. Então, vou riscar aqui os dois. 16 dividido por 8, 2. Dividir 16 por 8, né? Para obter o 2, também tenho que dividir isso aqui por 8. Que é 1. Agora vamos lá, vamos procurar mais. Será que o 9 e o 3 dá para simplificar? Dá. Vamos simplificar o 9 e o 3. Dá para dividir os dois por quem? Para obter as divisões exatas. Por 3. Então, risca isso aqui. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Vamos simplificar mais quem? Vamos simplificar o 25 e o 5. Vamos dividir os dois por quem? Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Tem mais algum para simplificar? Tem. O 5 e o 5. Dá para dividir os dois por 5. Ó. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Tem mais alguma coisa para simplificar? Tem. O 2 e o 2. Dá para dividir os dois por quem? Por 2. 2 por 2 dá 1 e 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 também é 1. E 1 vezes 3 dá... Você vai multiplicar todos os numeradores. Agora você vai multiplicar todos os denominadores. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 3 sobre 1. 3 dividido por 1 dá 3. O resultado. Você simplificando de qualquer maneira que você achar melhor, você sempre tem que obter o resultado final. Certo? O mesmo resultado você tem que obter. Agora, se eu multiplicar números decimais, como é que eu vou multiplicar números decimais? Eu tenho 5,3. Para multiplicar números decimais, você tem que multiplicar da seguinte maneira. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 com 1 dá 7. 2 vezes 5 dá 10. Vou multiplicar o próximo número, tenho que começar daqui. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 3 dá 9. 9 com 2 dá 11. Vai 1. 3 vezes 5 dá 15. 15 com 1 16. Vou multiplicar pelo 4 agora. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 com 3 dá 15. Vai 1. 4 vezes 5 dá 20. 20 com 1 dá quem? Dá 21. Vamos somar. 6. 7 mais 4 dá quem? 7 mais 4 dá 11. Vai 1. 1 mais 0 é 1. Mais 1 dá 2. 2 mais 2 dá 4. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 5 dá 12. Vai 1. Dá 3 e dá 2. Como é que eu vou colocar a vírgula? Depois da vírgula tem quantas casas? 2. Aqui tem quantas casas? 2. Você vai contar a quantidade de casas decimais depois das vírgulas, dos fatores que você for multiplicando. Aqui tem 2, aqui também tem 2. 2 e 2 formam quanto? 4. Então você tem que contar 4 casas para poder colocar a vírgula. 1, 2, 3, 4. Colocar a vírgula aqui. Então o resultado é 23,2416. Agora vamos para a divisão. A divisão é assim. A divisão, ela também obedece o jogo dos sinais, né? Ela obedece o jogo dos sinais. Quais são os jogos dos sinais? Mais dividido por mais dividido por menos, menos dividido por menos dividido por mais. Mais dividido por mais é mais dividido por menos é o menos, e menos dividido por menos é o mais, e o menos dividido por mais é menos. Só que na divisão é o seguinte, na divisão você vai repetir a primeira fração, para efetuar a divisão, você tem que transformar ele em multiplicação. E para transformar ele em multiplicação, você só tem que inverter a segunda fração. A primeira se mantém. Então, a primeira se mantém. A segunda fração você vai ter que inverter.
Quem estava no numerador passa a ficar no denominador. Quem estava no denominador vai ficar no numerador. Na multiplicação, você pode fazer a simplificação. Na divisão, não. Então você vai olhar, será que tem algum número que esteja em cima e embaixo que dá para simplificar? Tem. O 2 e o 4. Vamos dividir. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Tem mais algum para simplificar? Em cima e embaixo? Não. Então você já multiplica numerador por numerador. 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 3 dá 6. Então não esqueça que na divisão você tem que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Tem umas atividades aqui do livro Conquista da Matemática, que é um livro que a gente utiliza na escola. A gente vai fazer ele novamente, essas atividades aqui, porque em virtude do coronavírus, muitos alunos estão, devido a um tempo que se passou, então a gente vai fazer uma revisão novamente para que os alunos possam aprender tudo do início. Então, a primeira atividade, ela, não sei se dá para ver. Então, construa um segmento de reta de 8 centímetros. Então, ele pede para construir um segmento de reta que possua 8 centímetros. Subdivida-o partes iguais e numere de menos 2 a 2. Em seguida, localize o seguinte ponto. Então, ele quer que faça uma reta de 8 centímetros. Então, nós temos aqui uma régua. A gente vai traçar essa reta que possua 8 centímetros. Vou pegar aqui uma folha. Aqui é o 0. 8 centímetros. Pronto, 8 centímetros. Ele quer. O que é que ele quer? Subdivida-o em partes iguais e numere-as de menos 2 a 2. Em seguida, localize o seguinte ponto. Ele quer que numere de menos 2 a 2. Então, depois do menos 2, vem quem? Menos 1, vem 0, 1 e 2. Então, você vai saber quanto é que você vai dividir. Olha, menos 2, depois de menos 2 vem menos 1, depois vem 0, 1 e 2. Então você vai ter quantos espaços para dividir? Vai ter um espaço, 2, 3, 4. Então 8 centímetros dividido por 4, cada espaço vai ter quantos centímetros? 2 centímetros. Então aqui eu tenho 0. Cada espaço vai ter 2 centímetros. Então eu vou marcar de 2 em 2. Então 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então vamos lá. Aqui vai ser menos 2. Aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Na atividade, ele manda localizar os seguintes valores. Por exemplo, nós temos o valor menos 7, menos 3 sobre 7. Ele pede para localizar esse valor aqui. Menos 3 sobre 7. Então, primeiro, o que é que nós podemos notar? Para localizar esse valor, eu tenho que dividir, colocar ele na forma decimal. Para colocar ele na forma decimal, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que dividir. Então, você vai pegar 3 dividido por quem? Por 7. 3 dividido por 7. E o sinal? O sinal eu vou colocar depois, no final, no resultado. Esse 3 é menor do que 7? Quando você divide o número menor pelo maior, não é 0? Então, 3 dividido por 7 é quem? É 0. Então, você vai colocar 0 aqui. 7 vezes 0 é 0. 3 menos 0 é 3. Tem alguma coisa para baixar? Não. Quando não tem nada para baixar, você não esqueça que depois daquele número, ele possui uma vírgula. E essa vírgula tem uma quantidade
de zeros infinita. Porém, você vai usar os zeros que for necessário para que o resto termine em zero. Então, olha. O primeiro número que eu vou baixar é o zero decimal. Então você baixa o zero decimal. Quando você baixa o zero decimal, você coloca a vírgula. 30 dividido por 7 é quem? É 4. Então, 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. Vou baixar agora o segundo zero. 20. 20 dividido por 7 dá quem? Dá 2? Não, 14. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Passou, né? Passou, então tem que ser 2. 7 vezes 2, 14. Só que vai ter uma quantidade grande de casas decimais. Então eu vou trabalhar com no mínimo 2 casas decimais para poder representar na reta numérica. Lembrando que esse valor aqui é negativo. Então eu vou procurar aproximadamente o menos 0,4 para poder representar aqui. Então lembrando, aqui é um zero. Se eu dividir isso aqui em 10 partes iguais, é claro que você pode dividir em infinitas partes iguais. Entre um número e outro você pode dividir em infinitas partes iguais. Por isso que entre dois números existem infinitos números, porque você pode dividir em infinitas partes iguais. Então, se você dividir em 10 partes iguais, o que você pode observar? Se eu vou dividir aqui em 10 pontinhos, é isso? Vamos ver se eu consigo aqui. Daqui para cá é 5. Aqui para cá tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pronto. Se eu dividir em 10 partes iguais, aqui vai ser meu 0,1. Por que 0,1? Não. É 0,1 porque eu dividi em 10 partes iguais, depois do zero. Se eu dividisse entre o 0 e 1 em 100 partes iguais, era 0,01. Se eu dividisse em 1000 partes iguais, era 0,00101. Então, como é em 10 partes iguais, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 é o meio, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Como essa parte aqui é negativa, para representar um valor negativo, você tem que contar. Você tem que contar como? Você tem que contar da direita para a esquerda. Então aqui é 0, menos 1, menos 2. Então aqui vai ser 0, menos 0,1. Aqui é menos 0,5. Só que eu não quero representar o menos 0,5. Eu quero representar o menos 0,4. Então tem que descer. Ele tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Menos 0,4. Que é justamente esse valor aproximado, a localização dele aproximada, que é menos 3 sobre 7. Então vamos provar aqui. Então 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, assim vai. Então nós temos aqui a primeira localização. A segunda localização, ele pede para localizar 1,6. 1,6 ele estaria onde? Ele estaria aqui, entre o 1 e o 2. Então aqui é 1,5 aí. Então 1,6 ele estaria mais ou menos aqui. 1,6. Aqui ele já está na forma decimal. Agora ele pede para localizar quem? Ele pede para localizar o 7 sobre 5. Ele pede para localizar o 7 sobre 5, você vai fazer o quê? Eu vou colocar ele na forma decimal. Então, para colocar ele na forma decimal, tem que fazer o quê? A divisão. 7 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 7 menos 5 dá 2. Tem alguma coisa para baixar? Não. Vou colocar 0,00. Vou baixar o primeiro zero decimal, que é o zero depois da vírgula. Quando eu baixar o primeiro zero, já coloca a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. Ao localizar 7 sobre 5 é a mesma coisa que localizar 1,4. Então ele está mais ou menos aqui. Se eu tenho 1,5, então ele está mais ou menos aqui. 1,4. Então 7 sobre 5 estaria aqui.
E o menos 1 ele estaria onde? Estaria aqui, ó. Fácil, né? Olha. Pede para localizar o menos 1, tá? O menos 1 tá aqui. E o 0 tá aqui no meio. Tá ok? Então essa aí é a primeira questão do livro. É a conquista da matemática. Vamos para a segunda questão? A segunda questão ele pede para comparar. Compare os números racionais a seguir usando os símbolos maior, menor e igual. Então ele pede para comparar. Eu tenho 4,9 e 4,09. Aqui eu estou comparando dois números decimais. O que é que vai me dizer quem é maior? É a parte inteira. Mas se a parte inteira estiver empatada, quem vai definir aí no desempate? Quem vai definir é os décimos, que é a primeira casa decimal depois da vírgula. Então, olha, antes da vírgula não é um 4? É. Antes da vírgula não é 4? É. Antes da vírgula é o que? Parte inteira. Então, qual é a parte inteira aqui desse número decimal? É 4. A parte inteira aqui desse número decimal é 4. Empatou. Agora vamos para o critério de desempate. É os décimos. O décimo é o primeiro algarismo depois da vírgula. Então, o 9 aqui é o 0. Aqui já desempata. Então, quem é maior? É o 9 ou o 0? É o 9. Então esse número aqui ganha. Então ele é o maior. Então você já coloca aqui. Maior. Vamos aqui para B. Vamos botar esse traço não, que senão a gente confunde aqui. Quando eu tenho um número negativo e um número positivo, mesmo que ele tenha o mesmo módulo, sempre o negativo ele vai ser sempre o menor do que o positivo. Por quê? É que eu tenho um 0, depois do 0 é o que? Os positivos. Antes do 0 é o que? É os negativos. Qualquer número negativo está antes do positivo, então qualquer número negativo é menor. É isso? Então quem está antes é o menor, quem está depois é sempre maior. Então, esse menos 15,3, como ele é negativo, ele vem antes. Ele não vem depois de um positivo. Que aqui é positivo, olha. Então esse menos 15,3, ele vem antes do 15,3 ou depois do 15,3? Ele vem antes. Então ele é menor. Se ele tivesse depois, ele seria maior. A letra C. A letra C, nós temos o seguinte. Na letra C, nós temos que 19,3 e 23,3. Você pode observar que os denominadores são iguais. Para comparar frações com denominadores iguais, você sempre compara os numeradores. Mas se os denominadores fossem diferentes, você ia fazer o quê? Ia calcular um MMC. Por quê? Porque frações só se compara se os denominadores estiverem iguais. Se os denominadores estiverem diferentes, não tem como comparar. E só vai ter como comparar quando você calcular o MMC. Para poder dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, como aqui os denominadores já são iguais, o que, que você vai fazer? Você vai justamente calcular o... não. Aqui você já vai comparar direto, sem calcular MMC. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então esse 19, ele vem antes do 23 ou depois do 23? Esse 19 ele vem antes, então ele é o quê? Menor. Aqui não precisa calcular MMC, porque os denominadores são iguais. Agora vamos lá para D. A D eu tenho menos 89 sobre 7. E eu tenho menos 63 sobre 4. Como é que eu vou comparar esses dois aqui? Se os denominadores são diferentes, você calcula MMC. O MMC de 7 e 4. O MMC de 7 e 4 é quem? O MMC de 7 e 4. Tem alguém por 2? Tem. Tem alguém por 2? Tem. Tem alguém por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Tem.
dá 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. 28. Você vai colocar 28 aqui. E 28 aqui. 28 dividido por 7 é 4. Olha, 28 dividido por 7, 4. 89 vezes 4. 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 8, 32. Com 3 dá 35. 356. Lembrando que esse valor é o que? Negativo. Tá bom? 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 63. Dá 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 6, 42. Com 2 dá 44. 441. 441 o quê? Negativo. Pessoal, na reta numérica, quem é que vem? Esse menos 356, ele está antes do menos 441 ou depois? Lembrando que, ó, eu vou colocar aqui para ter uma ideia, eu vou colocar uma escala de 100. Vou representar os inteiros na escala de 100. 0, 100 positivo, 200 positivo, 300 positivo, 400 negativo. Né? 400 negativo. 500. Desculpe. 0, 100 positivo, 200 positivo, 300 positivo, 400 positivo e 500. Vamos lá. Aqui deu menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500, menos 600. Esse menos 346, ele está mais ou menos aonde? Está mais ou menos por aqui. Ele está mais ou menos por aqui. Ó. Menos 300, menos 301, menos 302, menos 346 vai barrar por aqui mais ou menos. Desculpa aí. Vai ficar aqui, mas depois. Ele vai ficar no meio, um pouquinho depois. Agora o 441, ele vai estar onde? Vai estar mais ou menos aqui. Aí eu pergunto a você. Esse menos 346, ele está antes... Tá aqui o menos 346. Ele está antes ou depois do menos 441? Esse menos 356, ele está depois. Então ele é maior ou menor? Se tiver depois, ele é o quê? Maior. Se tiver antes, ele é o quê? Menor. Vamos aqui fazer outra. Vamos fazer a E. Aí nós temos o seguinte. Na E, nós temos menos 7 sobre 5 e menos 1,4. Você pode comparar transformando em decimal, né? A fração para comparar dois decimais. Ou você pode transformar o decimal em fração para poder comparar também. Mas vamos transformar isso aqui em decimal. 7 sobre 5 dá 7 por 5 dá 1. Aqui dá 5, baixa 2. Vou baixar o primeiro zero aqui, colocar vírgula. Ó, 7 sobre 5 é 1,4. Menos 1,4. E menos 1,4. São iguais. Então eu coloco o quê? I igual. Vamos lá para F. A F eu tenho 23,98. 23,98 e aqui 23,89. Aqui é fácil comparar. Primeiro você vai comparar a parte inteira. A parte inteira é igual ou diferente? A parte inteira é igual. Então nesse caso aqui, o que você pode observar? Eles já são iguais. Se na parte inteira é igual, quem vai desempatar é os décimos. Então os décimos, eles são iguais ou diferentes? São diferentes. Então esse décimo aqui, ele é maior ou menor do que o outro? Ele é maior. Então esse número aqui, ele é maior. Agora vamos para as continhas, a 3. A primeira continha que nós temos é essa aqui.
Efetue as adições e subtrações. A primeira continha é essa. Menos 7 sobre 8 mais 4,5. Vamos transformar isso aqui em fração. Então vai ficar menos 7 sobre 8. Transformando isso aqui em fração dá 45. Se eu tirar a vírgula fica 45. Como aqui você vai dividir por 10, porque só tem uma casa decimal, então você divide por 10. Pronto, nesse caso aqui você já transformou essa fração aqui. Então logo, o que você primeiro vai fazer? Primeiro passo, calcular o MMC. Calcular MMC de 8 e 10. MMC de 8 e 10 por 2, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Tem alguém por 2 ainda? 4 por 2 dá 2. 5 não é por 2, repete. Tem alguém por 2? Tem alguém por 2? Não. Por 3? Não. Por 5 tem. Então você vai multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Coloca 40 aqui e 40 aqui. Agora você vai dividir. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 7, 35. Lembrando que é negativo. Aí coloca esse mais aqui. 40 dividido por 10 dá 4. 45 vezes 4 dá quem? Dá 45 vezes 4 dá 300, não. 20, vai 2, 180. 180. Aí lembrando, como esses denominadores são iguais, você conserva o denominador. Agora eu vou resolver esses dois de cima. Como é que eu vou resolver? Aquela regra lá do jogo dos sinais. Do jogo dos sinais não, a regra do sinal. Qual é a regra do sinal? Sinais diferentes subtrai e sinais iguais eu somo. Então sinais diferentes eu faço o quê? Sinais diferentes eu vou diminuir. Então você vai diminuir 180 com 35. Não dá para tirar 5 de 0. Pede emprestado dá o 8. Fica 7. E o 10 fica aqui. 10 menos 5 é 5. 7 menos 3 dá 4. E 1 menos 0 é 1. 145. E o sinal do resultado é o sinal do maior. Que é o sinal do maior? É o 180. Pergunta a você, dá para simplificar essa fração? Você tem que procurar um número que eu possa pegar os dois e divida por ele, que sejam as divisões iguais, exatas. Então aqui é por 5, aqui é por 5. Então vai ficar mais 145 dividido por 5 dá quem? Dá, vou fazer aqui a divisão, né? 145 dividido por 5 1 por 5 não dá, 14 por 5. 14 por 5 é 2, porque 3 passa, né? 5 vezes 3 é 15, passa do 14. Então 10, baixo 5, 29. Então vai ficar mais, coloca sempre um sinal primeiro, mais 29 sobre quem? 40 dividido por 5 dá 8. Mais 29 sobre 8. Fazer a letra B. Fiz a A, fazer a B. Treze sobre 4 mais 19 sobre 5. Nesse caso, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, você vai calcular MMC. Por quê? Porque quando você está somando duas frações, se os denominadores estiverem diferentes, você vai ter que calcular o MMC desses denominadores. Então, vamos lá. O MMC a gente faz pelo método da decomposição simultânea. Tem alguém dividir por 2? Tem. 4 por 2 dá 2. 5 não é dividir por 2, vou fazer o quê? Vou repetir. Tem alguém dividir por 2? Tem. Então você coloca
2 por 2 dá 1. 5 não é dividir por 2, repete. Tem alguém dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Tem. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Aí você vai colocar 20 aqui. E 20 aqui. Aí você vai dividir. 20 dividido por 4, né? 5. É 5. 5 vezes 13. 13 vezes 5. Na 15 vai 1. 5 vezes 1 dá 5. 5 mais 1 dá 6. 65. 20 dividido por 5 é 4. É 4. 4 vezes 19. 19 vezes 4. Dá 36. Vai 3. 4 vezes 1 dá 4. 4 com 3 dá 7. 76. Agora você vai. Os denominadores são iguais. Você vai conservar os denominadores. E você vai somar os numeradores. 65 com mais 76. 6 mais 5 dá 11, vai 1. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 7, 14. Então 141 sobre 20. A resposta da letra B. Vamos para a letra C. A letra C, você tem aqui não deixa de ser uma subtração de frações, né? Então, o MMC ele é uma regra que é aplicado somente a divisões. Desculpe. O MMC é uma regra aplicada somente à soma e à subtração. Nesse caso aqui eu vou aplicar a regra do MMC. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Se os denominadores são diferentes, eu vou ter que aplicar o MMC dos denominadores. Mas eu só posso aplicar em que caso? Quando eu estiver somando duas frações ou subtraindo. Nesse caso eu estou subtraindo, eu posso aplicar o MMC dos denominadores pelo fato dos denominadores serem diferentes. Então vamos calcular o MMC aqui do lado. Então vamos lá. Primeiro, tem alguém por 2? Não. Por 3? Também não. Por 3 tem, tô brincando. Por 2 não tem, né? Por 3 tem. Então por 2 não tem, por 3 tem. 11 por 3 não é divisão exata, repete. 3 por 3 dá 1. Tem alguém por 5? Por 3? Tem mais não. Por 5 tem? Também não. Por 7 tem? Não. Por 11 tem? Tem. Aí separa. 3 vezes 11 dá 30 aí. Aqui é 33 aqui. 33 aqui. Botei 31. 33. 33 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 8, 24. Lembrando que tem um menos aqui. Menos 24. 33 dividido por 3 dá 11. 11 vezes 5, 55. Então você coloca aqui. Menos 55. Como os denominadores são iguais, você conserva primeiro os denominadores para poder resolver os de cima. Os de cima, eles estão com sinais iguais ou com sinais diferentes, os dois? Com sinais iguais, então eu vou somar. Se tivesse com sinais diferentes, ia diminuir. Então, sinais iguais, eu vou somar 55 mais 24, 79. Aí eu vou colocar o sinal sempre no maior no resultado. No resultado, quem é maior é 24 ou 55? 55, então você vai colocar menos aqui. Fazer a D. AD é 79,0405, desculpe, menos 12,4. Aqui é uma conta típica de números decimais, uma subtração de números decimais. Quando você subtrai dois números decimais, é necessário você armar essa conta, sempre colocando vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar 79. Você primeiro vai colocar o maior, que é o 79,05,
menos o menor. Lembrando que a vírgula tem que estar abaixo da vírgula dos dois. Então essa vírgula aqui tem que estar abaixo dessa aqui. Antes da vírgula é o 2. Então, supostamente o 2 tem que ficar embaixo do 9. Antes do 2 não é 1. Supostamente esse 1 tem que ficar embaixo do 7. Então você coloca o 2 aqui, 1 aqui. Aqui o 4. Aqui não tem nada, você coloca o 0. Agora vamos diminuir. 5 menos 0 dá 5. Aí não dá para tirar 4 de 0. Então o que é que eu vou fazer? O 0 você tem que tirar aqui uma casa. E essa casa você vai transformar em 10 para essa. Que aqui é tipo uma centena. Uma centena, ela tem quantas dezenas? 10. Então sempre você pede emprestado. E coloca tipo um aqui, marcando dizendo que já é 10. Então, olha. Você vai tirar um daqui. Eu tirei um daqui. Esse um você coloca aqui. Para ficar maior para poder subtrair. Se você não fizer isso, não tem como você tirar. Então 10 menos 4 dá 6. As duas vírgulazinhas definem a vírgula do resultado na mesma linha vertical. 8 menos 2 dá 6. 7 menos 1 dá 6. Então a resposta qual é? 66,65. Na letra E, nós temos o seguinte. Nós temos 123 menos 35,4. Aqui é uma conta típica que envolve frações, né? Então você pode observar que essa fração aqui, ela não tem denominador. Aliás, tem. Só que você pode ocultar ela, né? Então quando o número não aparece o denominador, é porque na verdade o denominador é sempre 1. Um número, no caso, por exemplo, tem casos que você pode considerar, nesse caso, você só considera esse caso aqui para números inteiros, números que não tem vírgula. Então você sempre coloca aqui 1. Então vai ficar 123 sobre 1 menos 35 sobre 4. O MMC de qualquer número com o número 1 é ele mesmo. Então o MMC vai ser 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 123. Vou fazer aqui bem rapidinho. Dá 12, vai 1. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 1 dá 9. 4 vezes 1 dá 4. 492. 4 dividido por 4 é 1. Vezes 35 dá 35. Denominador são iguais. Agora eu vou diminuir. 492 menos 35. Tem como tirar 5 de 2? Não. Então vou pedir emprestado ao 9. Você tira uma unidade desse. Aliás, você tira uma dezena desse 9. E esse 1 vem aqui. 12 menos 5 dá 7. Dá para tirar 3 de 8, então não precisa pedir emprestado. 8 menos 3 dá 5. 4 menos 0 é 4. Então tá 457. Vamos fazer a F. A F.
Nesse caso da F, você pode observar que eu tenho 1341,01 e 132,86. Nesse caso, você vai colocar vírgula abaixo de vírgula, porque é uma soma de números decimais. Então, você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, você vai ficar assim. Você vai ficar 1341,01. Essa vírgula você vai colocar embaixo dessa. Antes dela vem o 2, que possivelmente vai ficar embaixo do 1. E o 3 vai ficar embaixo do 4. E o 1 que vai ficar embaixo do 3. Um 8 e um 6. Aqui não dá para tirar 6 de 1. Pede emprestado ao 0. 0 não tem para emprestar. Então já vou pedir emprestado para o 0 poder emprestar. Então olha, vai ficar assim. Vou tomar esse 1 emprestado aqui. Ele vai ficar com 0. Esse 1 que eu tomei emprestado aqui vai ficar aqui ao lado do 0. Vou tirar 1 agora daqui, que vai ficar 9. E vai ficar 1 aqui. 11 menos 6 dá 5. 9 menos 8 dá 1. As duas vírgulas definem a vírgula do resultado. E 0 menos 2 não tem para emprestar. Então você vai pedir emprestado ao 4. Fica 3 e vai 1. 10 menos 2 dá 8. 3 menos 3 dá 0. 3 menos 1 dá 2. E 1 menos 0 dá 1. Então dá 1208, vírgula AF. Não, a F eu errei. Por quê? Porque eu fiz uma subtração. Olha. Olha o que era para fazer. Uma soma. Acabei errando. Então vamos fazer de novo. Fazer de novo. É uma soma. Só que a soma também você pode colocar vírgula abaixo de vírgula. Então vamos fazer novamente. 1341,01 132,86. Agora vamos somar. Estava diminuindo. Estava diminuindo. 1 mais 6 dá 7. 0 mais 8 dá 8. As duas vírgulas definem a vírgula. 1 mais 2 dá 3. 4 mais 3 dá 7. 3 mais 1 dá 4. E 1 mais 0 dá 1. Vai estar certo. Porque eu estava diminuindo. Na verdade é somando. Tá? A resposta é essa aqui. Vamos fazer a G. A G, 49/7 mais menos 18/3. Aqui você tem dois sinais entre um abrir parênteses. Então, quando você tiver dois sinais para poder eliminar o parênteses, você tem que fazer jogo do sinal. Para poder eliminar parênteses, eu vou fazer o quê? Primeiro, você tem que pegar o sinal que está fora do abrir parênteses e um sinal que está dentro e fazer o jogo do sinal. Então, olha, mais por mais é mais por menos é menos por menos é mais e menos por mais é menos. Então, mais por menos é quem? Mais por menos é menos. Então, você já pode eliminar o parênteses colocando menos. Então, vai ficar 49/7 menos 18/3. Só quem é 49/7? 49/7, se eu pegar 49 e dividir por 7, vai ser uma divisão exata, que é quem? 7 menos... Quanto é 18/3? Se eu pegar 18 dividido por 3, vai dar 6. Quanto é 7 menos 6? Dá 1. Resultado da F dá 1. Vamos lá para H. H é 50
menos 4. Aqui é uma subtração de números decimais. Portanto, o que é que você pode observar? Primeiro, para você subtrair números decimais, é necessário que você colocar a vírgula. Esse número 50, ele não apresenta vírgula. Não se desespere. Se o número não apresentar vírgula, a vírgula você sempre vai colocar à direita desse número. O 50. Então, vai colocar à direita do 50. 50 tem vírgula? Não. Coloca à direita dele. Então, o que você vai fazer? Você vai armar a conta, colocando sempre o maior. Na subtração, você sempre coloca o maior em cima. Essa vírgula vai ficar embaixo dessa, porque é vírgula abaixo de vírgula. Antes da vírgula é quem? 4. Depois da vírgula, quem é o primeiro que aparece? O 9. E quem é depois desse 9? O 9 também. Vou diminuir. Aqui eu vou colocar 0. Você pode observar que nesse caso aqui, não tem como tirar 9 de 0. E aqui também não tem como tirar 9 de 0. Então o 5 vai ser o salvador da pátria. Ele vai emprestar para esse. Possivelmente, quando ele já tiver um valor necessário, ele vai poder emprestar para esse. E esse vai poder emprestar para esse aqui. Para todo mundo ficar... Para todos ficarem capazes de poder subtrair. Então eu vou tirar um aqui desses 5 aqui. E ele vira 4. Vou poder colocar esse 1 do 5 que eu tirei. Vai ficar 10. Vou tirar um desse 10 para poder colocar um aqui. Aqui fica 9. Vou poder tirar um desse 10 para poder botar aqui. 10 menos 9, 1. 9 menos 9, 0. A vírgula do resultado. 9 menos 4, 5. E 4 menos 0, 4. 45,01.